solicitaram a mim que eu gravasse um vídeo e falasse um pouco sobre Nossa Senhora, né? Maria de Nazaré, porque nos nossos grupos, em tudo, Zap, Face, YouTube, nós temos muitos católicos, né? E eles nos acompanham e nada como satisfazê-los também. E aos espíritas, né? Que também acreditam na Virgem Maria. Então eu vou falar um pouquinho sobre Nossa Senhora, mas vou falar muito pouquinho, gente, eu não vou nem me adentrar em livros, em nada. Vou falar aquilo que eu sei, aquilo que eu gosto de falar da Virgem Maria. Eu vou falar de Nossa Senhora, mãe de Jesus Cristo, aqui na Terra. Quando Jesus passou por aqui, ela foi a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. E é um espírito de altíssima evolução. E é um espírito de muito amor, de muito carinho. Nossa Senhora é um espírito maravilhoso, que cumpriu uma missão aqui na Terra digna, linda, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. E Nossa Senhora Maria é o nome que nós temos, né? Quando nós nos referimos à Mãe de Jesus Cristo. E em outros idiomas são outros nomes, né? Mas tudo é Maria, né? Uma coisa muito bacana que eu gostaria de falar de Maria de Nazaré, que ela eu vou falar do meu conhecimento, né? Eu estou aí no Espiritismo há mais de 50 anos, eu leio muito, estudo muito, então não tem como ficar me reportando a tantas coisas que eu já vi, mas sim do que eu tenho conhecimento. A Virgem Maria, quando ela encarnou na Terra, ela já encarnou assumindo um grande trabalho, né? Uma missão muito grande. Já era um espírito mais evoluído, tá? Assim como todos os outros que fizeram parte toda essa trama da vida de Jesus Cristo, já eram espíritos mais preparados para isso. E Maria teria uma missão dignificante de ser mãe de um espírito, de uma hierarquia espiritual que ocupa a classe superior na hierarquia espiritual. Espíritos superiores, né? E Maria aceitou essa missão. Diz o ditado, que diz assim em outros, na Bíblia, no Evangelho, aí em outras religiões, diz assim, e o Verbo de Deus se fez carne. Pelo que eu entendo, se eu estiver errado, você pode me corrigir, não tem problema nenhum. É que eu estou falando aqui muito rapidamente, né? Então eu não estou indo lá nos detalhes. Mas o Verbo de Deus, e o Verbo se fez carne. Não é uma frase que existe? No meu entender, se nós nos reportarmos ao Antigo Testamento, muitos profetas falaram sobre a vinda de alguém que iria trazer uma linda mensagem e iria revolucionar a humanidade. Muitos profetas falaram sobre isso, né? Falaram também sobre Maria. Daí no Antigo Testamento, para quem gosta do Antigo Testamento, daí. Então nós conhecemos esse ditado, e o Verbo se fez carne. O Verbo era a palavra, porque tantos profetas falavam, e muitos estudos sobre um Messias que viria, sobre alguém que iria revolucionar tudo, e até alguns, interpretaram de maneira errada essa revolução que esse verbo que eles falavam, que é a palavra, ia fazer na terra. O Verbo se fez carne, a palavra se fez carne. No meu entender, então tudo aquilo que foi profetizado aconteceu. Deus fez com que a palavra
que ele havia dito através de muitos profetas, de muitas outras pessoas, durante séculos, acontecesse. Então, Deus fez com que um dos espíritos superiores, espíritos puros, que é a classificação do Senhor Jesus, e que já amava e acompanhou todo essa, até o momento da criação do planeta Terra, ele falou: Jesus, vamos lá, você vai fazer isso aqui para mim. Você aceita? Aceita. Já falamos sobre isso, né? Então, houve toda uma preparação por parte de Deus, da espiritualidade superior, para que houvesse a encarnação. Encarnação, não é reencarnação. Encarnação de Jesus Cristo. Segundo estudos, essa preparação durou aproximadamente quase 2000 anos, para que um espírito puro como Jesus pudesse se preparar para ocupar um corpo físico. E o Verbo se fez carne. Para que o Verbo se fizesse carne, ele teria que nascer, ele teria que ter um corpo físico. Então, em toda essa trama, Maria, já muito bem preparada, um espírito muito evoluído, aceitou então, aqui encarnada já, né, em receber essa missão maravilhosa de conceber um corpo, cujo corpo iria receber um espírito iluminado, um espírito de altíssima evolução espiritual. É isso que aconteceu e é o que nós conhecemos. Toda a vida de Maria, se nós pegarmos nas literaturas, nos livros, tanto nos evangelhos como no Antigo Testamento, e em outros estudiosos falam muito sobre Maria, a infância de Maria foi diferente da infância das outras pessoas da mesma idade dela. Maria sempre foi, desde criança, na juventude, na adolescência, uma pessoa muito dócil, muito amorosa, muito temente a Deus, né? Naquela época lá, temer a Deus era algo que não era todo mundo que ainda tinha essa concepção de temer a Deus como respeito, como amor. Tem até uma passagem, aí tem uma história de que numa parte da infância de Maria, ela foi colocada num convento, ela foi muito observada, analisada, depois de lá ela saiu e conseguiu, e fez então, cumpriu com a sua missão. Tem a história de José, que é muito bonita, né? Da mãezinha dela, mas a história de Maria, até que chegou o momento em que teria que acontecer, tudo estava preparado, há muitos anos, e teria que haver então aquele momento onde ela receberia no seu ventre, por intermédio do Espírito Santo, como se diz, por uma atitude, por um desígnio divino, o seu ventre foi concebido e começou a gerar aquele corpo que iria dar vida material a Jesus Cristo. Quantas coisas aconteceram, quantas coisas nós lemos, quantas coisas foram mudadas, muitas coisas foram alteradas, gente. Sabe, para quem costuma ler, estudar, ouvir pessoas muito mais instruídas, muito mais inteligentes, que se aprofundam nesses estudos, quantas coisas foram alteradas. A Bíblia foi alterada, o Novo Testamento está alterado, cada um fez do seu jeito, escreveu do seu jeito, e principalmente tem religião aí que também alterou muito há décadas atrás. Mas Maria, o espírito evoluído, aquela mocinha carinhosa, que gostava de fazer a caridade. E Maria, eu andei fazendo várias leituras, assistindo vários vídeos
a mocidade de Maria foi linda, foi maravilhosa. E os sofrimentos que ela passou também, ela sofreu muito, ela passou por momentos muito difíceis. Muito bem, então, houve então esse momento da concepção, em que ela deu à luz, passando por todas as intempéries que passou, que nós conhecemos, que ainda é muito pouco, tá? Porque na época dela, olha, uma mulher ficar grávida sem saber quem é o pai, era apedrejamento. Mas Deus estava provendo tudo estava marcado, tudo tinha que acontecer segundo a vontade de Deus. E nasceu Jesus Cristo. E Maria de Nazaré, sabendo do que ela iria, ela era consciente, viu? Depois que Jesus nasceu, né, ela era consciente de tudo que ela ia passar, de que aquele espírito que era o filho dela ali, não era o filho dela, era filho de Deus. Ela já, através de, mediunicamente, por informações que vinham, né, de espíritos que estavam acompanhando tudo aquilo, ela sabia tudo que ela ia passar. Ela sabia o que ia acontecer com aquele filho dela. Ela sabia que aquele filho ali, vou repetir, não era o filho dela, era o filho de Deus. Que ele ia passar por isso, por isso, por isso, por isso. O objetivo da vinda dele na Terra era esse, esse e esse. Ela sabia tudo, mas ela sofria. Ela sofreu. É uma mãe que vê o filho morrendo. E qual é a mãe que não sofre quando vê um filho sendo injustiçado e morto, né, de maneira cruel pela ignorância humana? Ela sofreu muito, mas ela fez o papel dela. Maria de Nazaré, ela fez o papel dela. Tanto que após o desencarne de Jesus, ela continuou o trabalho de Jesus aqui na Terra. Era ela quem reunia os seus apóstolos, né? Quem dava ordens, era ela que corrigia, era aquela mãe que agora ela era a mãe de todos, né? Lá na cruz Jesus disse lá, se não me engano, eu não me lembro, desculpe, se foi para João, acho que foi para João, eis aqui a tua mãe, eis aqui o teu filho. Jesus colocou a humanidade como filhos de Maria, né? Então, já naquela época, ela orientava a todos. Ela corrigia quando alguém ia tomar uma atitude que não era de acordo com o que Jesus havia dito, e pregado, e falado, e ensinado. Maria foi aquela mãe amorosa e continua sendo até hoje. Claro que tem aí religiões que não acreditam em Maria. Eu particularmente acredito, porque para que houvesse a encarnação de Jesus aqui na Terra, que houve toda essa preparação que durou quase 2000 anos, aproximadamente, tinha que ter um corpo físico. E como gerar um corpo físico sem alterar todos os trâmites, a natureza do globo terreno? Deus não iria fazer isso. Não, eu vou, de repente vai aparecer Jesus ali e acabou, pronto. Deus é supremo em inteligência, e Ele jamais faria uma coisa dessa. Para quê? Que de repente ia aparecer alguém ali que era Jesus. Pronto, não, Ele fez tudo bonitinho. Ele acompanhou todos os trâmites, né, de como é a vida aqui na Terra. Haveria de haver uma concepção, haveria de ter uma infância, uma adolescência, uma juventude, enfim, Ele fez tudo direitinho. Para provar para a humanidade que Cristo, Ele passou por todas as etapas da vida aqui na Terra. Ele passou pelos momentos felizes e passou pelos momentos doloridos. Mas Ele nasceu como um bebezinho, humilde, simples,
numa manjedoura, eles não tinham mais nem para onde ir mais, né? E realmente foi uma situação muito, muito, muito difícil, né? Aqueles reis daquela época lá, que pensavam em deter o poder nas mãos, né? Os reis, né? Os poderosos, principalmente Herodes. Herodes era cruel, né? E até matou um monte de criança lá, porque queria matar aquele lá que nasceu, que era o rei, ele era o rei dos judeus. Então era um rei, a humanidade dizia que ele era um rei que nasceu numa manjedoura, rodeado de animais, numa capinha, numa caminha lá, alguma coisa feita com capim, ou uma cobertinha, um lençolzinho, alguma coisa, numa estrebaria. Esse era o rei que chegou na terra, através de Maria. Eu não vou aqui me reportar a José, porque a história de José é linda, maravilhosa, sabe? Desde o nascimento de José até o seu momento de desencarne, uma missão sublime que José teve em toda essa trama aí, maravilhosa. Então o rei nasceu e até hoje ele continua sendo um rei. Oh, mas é um rei de amor, é um rei de bondade, é um rei de misericórdia, é um rei de humildade ao extremo. Jesus, em nenhum momento da sua trajetória aqui na Terra, se mostrou sendo pomposo, com mordomias. Não. Uma vida muito simples, humilde, roupa simples, chinela da época, caminhava a pé, falava com todos, não discriminava ninguém e só falava de amor, só falava de paz. E Maria acompanhava tudo. Maria estava segura de que a missão do seu filho, né, aqui na terra, estava sendo cumprida. Então, Maria de Nazaré, gente, para você que crê realmente em Maria de Nazaré, eu vou contar aqui mais um ou dois casos de Maria de Nazaré que é para fortalecer esse vídeo aqui, sabe? E porque nós que somos cristãos realmente, nós temos que crer em Maria. Porque foi ela que trouxe ao mundo o Salvador, não é verdade? O Redentor, como se fala. Mas vamos continuar aí. Continuando, Maria de Nazaré, após o seu desencarne, né, bem depois de Jesus Cristo, é uma história muito... Tem um livro que fala sobre isso, agora eu não vou me recordar qual é o livro. Nós espíritas acreditamos nas colônias espirituais. Eu vou contar uma historinha aqui bem bonitinha para quem ainda não ouviu, né? Para quem já ouviu, vou estar repetindo. E Maria, após o seu retorno à pátria espiritual, até hoje Maria continua trabalhando ao lado de Jesus Cristo em favor da humanidade aqui da Terra. Houve um momento, segundo um espírito, é uma psicografia, não sei se foi por Chico Xavier e também por um outro médium. Ela chegou a Jesus e falou: filho querido, ela falou, eu me compadeço muito com os nossos filhos lá da terra, mas tem alguns em especial que eu queria ajudar de uma maneira diferente. E Jesus perguntou: diz, filho? Diz, mãe. Eu estou dizendo nas minhas palavras, mas diga, falou Jesus. Muitos espíritos, muitos irmãos e filhos nossos chegam aqui na espiritualidade através do suicídio. E eu me compadeço, como eu me compadeci com Judas.
Jesus foi visitar Judas, após Jesus retornar para a espiritualidade, Jesus foi visitar Judas lá no umbral. Eu já falei sobre isso, é maravilhoso. Mas essa parte aí, né, da espiritualidade. Jesus foi conversar com Judas e perdoou Judas, mas Judas ainda teve que permanecer lá no umbral pelos erros que ele havia cometido. Bom, aí Maria disse a Jesus: concede-me o meu desejo de criar uma colônia, um lugar específico aqui na espiritualidade, para poder receber de maneira mais especial todos esses que adentram a espiritualidade através do suicídio. Porque eu os amo. Eu quero colocá-los no meu colo. Então Jesus permitiu. Então foi criado, como está nas psicografias, a colônia, muitos espíritas conhecem, a colônia Maria de Nazaré. É uma colônia espiritual, como tantas outras que existem, mas é uma colônia espiritual linda, maravilhosa, sabe? E ali costuma então chegar de uma maneira mais objetiva aqueles que partem aqui da Terra através do suicídio. Nessa colônia de Maria de Nazaré, ela também recebe outros espíritos que vêm não só pelos suicidas, mas ali é especificamente para os suicidas. Ali os suicidas recebem todo o amparo e o apoio de uma mãe amorosa. Foi isso que Maria pediu para Jesus: me deixa eu receber esses meus filhos, deixa eu fazer com que eles entendam de uma maneira carinhosa os erros que eles cometeram, mas deixe que eu os ajude, depois eu os envio para outras colônias, para que eles possam prosseguir a sua caminhada na evolução. Então esse é um fato muito bonito. Eu já conversei, já recebi psicografias, já li psicografias de alguns espíritos que habitam esta colônia, Maria de Nazaré. Eles falam coisas maravilhosas dessa colônia. Ali há muita luz, há muita paz, há muita compreensão, né? Há um acolhimento que vocês não fazem nem ideia. Nós não fazemos nem ideia. Então, eu já publiquei já faz tempo, psicografias aí da colônia de Maria de Nazaré. Bom, Maria de Nazaré então, deve ser para nós também como é Jesus Cristo. Como é Jesus Cristo? Um farol na nossa vida. Eu tenho uma passagem na minha vida, sabe, de muitos anos atrás, que eu já comentei, mas não é necessário eu comentar aqui. Muitos anos atrás eu morava em outro lugar e a minha vida precisava ser transformada. E eu já era espírita, mas eu estava meio perdido na vida aí. E de repente eu achei uma imagem de Nossa Senhora no lixo. Era a imagem de Nossa Senhora das Graças. E eu peguei aquela imagem, olhei. Eu sempre fui muito religioso, eu já fui coroinha, eu já vivia na barra da saia do padre, e antes de me tornar espírita. Eu peguei aquela imagem, levei para casa, banhei ela, limpei bonitinho. A minha mãezinha permitiu que eu aguardasse e fiz uma prece. E eu, como espírito, eu falei: olha, essa imagem para mim serve nesse momento como um farol, como um foco, uma prece de um pedido que eu vou te fazer, porque eu sei que a senhora é um espírito muito iluminado. E fiz o meu pedido. 3 dias depois, incrivelmente, tudo mudou na minha vida. 4 dias depois eu já estava em outra cidade, aqui onde eu estou até agora. Totalmente, ou melhor, totalmente não, muito reformado, e eu tenho me reformado a cada dia que passa. Mas foi aquela imagem
de Nossa Senhora, mas eu me dirigi a ela, não foi a imagem, mas a imagem foi importante para mim. Foi um toque, né? Foi uma motivação, foi um fermento para a minha fé. Então, gente, era isso que eu queria falar de Maria de Nazaré. Peço desculpa a vocês aqui do nosso canal do YouTube, dos grupos nossos aí, que não acreditam em Maria de Nazaré. Não, isso é um direito de vocês, né? Mas aos cristãos, aos espíritas, aos católicos e outras religiões que acreditam em Maria de Nazaré, olha, ela, Maria, é um espírito, ela tem uma evolução espiritual enorme, tá? Ela está sempre próximo a Jesus Cristo, sabe? Ela é aquela mãe amorosa que nos ouve de uma maneira muito, sabe, muito carinhosa. Ela tem uma falange enorme de espíritos iluminados que atuam em nome dela, auscultando os corações da humanidade. Então Maria é, sim, amor. Maria é bondade, ela é misericórdia, é afabilidade, é uma benevolência enorme. Sabe aquela mãe carinhosa? Ela não vai cobrar o filho, ela vai dizer: filho, eu vou te ajudar. Filha, eu vou te acolher. Filho, filha, eu vou colocar você nos meus braços e vou carregá-lo. Então essa é Maria. Espero que vocês tenham gostado aí do que eu falei um pouquinho sobre Maria de Nazaré. E fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, né? Que o nosso Senhor Jesus Cristo também os abençoe. E é claro, como eu sempre costumo dizer, que o amor de Maria invada os vossos corações, os vossos pensamentos, transformem a vossa vida, colocando-os no caminho bom, para que possamos, estando no caminho bom, a gente se aproxima das coisas de Deus. Se aproximando das coisas de Deus, nós vivemos mais felizes. Grande abraço a todos, muito obrigado. Vocês são muito importantes para mim. Fiquem com Deus.